Então, pessoal, vamos para a aula prática 2, né? Que trata sobre distribuição, né? Distribuição de tensões no solo aqui. E aí, qual que é? Nós vamos entender o que, pessoal, nessa aula prática, né? Nós vamos ver a questão de fenômeno do adensamento do solo e em argilas saturadas, né? Então, conhecimento sobre o ensaio edométrico, né? Obtendo a tensão de pré-adensamento pelos métodos de Casagrande e Pacheco Silva, né? Então, determinar a curva de pressão, né? Vezes os índices de vazio, né? Obter a tensão de pré-adensamento pelo método Casagrande, né? E definir a tensão de pré-adensamento pelo método de Pacheco Silva. E também obter o recalque total da camada de argila. Então, determinação da tensão de pré-adensamento, essa aula prática tem, né? Então, esses daqui são os resultados de um ensaio edométrico, né? Que é aquele ensaio que você vai comprimindo o solo, adensando o solo, né? E avaliando a questão dos vazios, né? Da porosidade. E ele fala que a porosidade inicial do solo, né? Dessa argila é 1,92. Então, o que é a atividade? O que é a atividade proposta? Determinar a tensão de pré-adensamento pelo método de Casagrande, né? E pelo método de Pacheco Silva, e fazer uma comparação desses resultados obtidos. Então, aqui no método de Casagrande, construir a curva edométrica a partir daqueles resultados iniciais daquela tabela, né? E daí ele pede o seguinte: qual é a diferença entre os índices de vazios quando a pressão passa de 80,5 kN por metro quadrado para 131,2, aqui é quilonewton, tá? Quilonewton por centímetro quadrado, por metro quadrado também. Aqui, essa unidade está com problema aí. E no método do Pacheco Silva é a mesma coisa. Construir a tabela, né, a curva edométrica e determinar o pré-adensamento, né? E determinar também, ele pede, na hora que você vai construir, calcular o recalque a uma camada de solo a 3 metros de profundidade, né? Você vai estar a 3 metros de profundidade e, através desse método, calcular esse adensamento aí. Né? Então, esse é o perfil do solo, né? Coeficiente de compressibilidade é 0,77. E dessa fórmula aqui, pessoal, que nós vamos tirar o recalque por adensamento. Por adensamento. E é dessa fórmula aqui, tá? Então, aqui, ó, no método de Casagrande, pessoal, sempre lembrando que aqui, naquele vídeo, se você olhar, ele orienta exatamente essa atividade, tá? Ele pega aqui, ó, aqui é o de maior curvatura, né? Olha aqui. Então, ele pega um ponto aqui de maior no eixo, na curva, no raio de maior curvatura, que você nota aqui, e traça uma horizontal. Esse é o método de Casagrande para determinar a tensão de pré-adensamento. Daí por esse ponto, ele traça uma tangente aqui. Por esse ponto, ele traça uma tangente
a essa curva aqui de adensamento. Depois que ele traçou essa curva, essa tangente, ele vem aqui e coloca a bissetriz aqui, ó, né? Ele traça a bissetriz, né? E daí o que ele faz? Prolonga, né? O prolongamento dessa reta virgem aqui embaixo, ó, tem uma reta aqui embaixo. Ele prolonga, né? Aqui é a reta virgem. Ele prolonga essa reta e aonde cruzar na bissetriz, pessoal, ele desce, aqui é a tensão de pré-adensamento. Então, é assim que se faz pelo método de Casagrande, né? Para achar a tensão de pré-adensamento. Pega aqui a maior curvatura aqui dessa curva aqui, o trecho de maior curvatura, pega no meio e uma paralela. Por esse ponto, traça uma tangente, tira a bissetriz e daí prolonga a reta curva virgem, a reta da curva virgem, onde cruzar que você desce aqui. E aí nós vamos entrar no método Pacheco-Silva, né? O que ele fala, o método? É a mesma curva lá que nós pegamos daqueles ensaios edométricos, né, no começo, e traçou. Daí o método Pacheco-Silva, ele pega o seguinte: foi dado o índice de vazios inicial, né, que é um dado de laboratório, né, feito em laboratório do solo. Ele manda traçar essa reta aqui passando pelo índice de vazios inicial, né? E daí ele fala o seguinte, né? Prolongar a reta até o horizonte corresponde ao índice de vazio inicial, que é essa daí. Do ponto de intersecção, abaixa-se até a curva de adensamento, né? O que ele fala aqui, ó? Ele fala para você aqui traçar, ó. Você traça essa reta passando pela curva virgem, né? Traça uma reta passando pela curva virgem. Aonde encontrar essa horizontal, você desce aqui. Daí você desce mais uma vez na vertical, aonde encontrar lá, ó. Daí você volta para aquela curva lá, né? Você volta para a curva e desce aqui, ó. Aqui vai ser a tensão de pré-adensamento. Então, por aí já acharia, né? Já acharia as tensões de pré-adensamento pelo método Casagrande e pelo Pacheco-Silva, né? Daí já encontraríamos essa daí. Então, só que daí, pessoal, na hora de construir esse gráfico, sempre lembrando que você tem que usar um papel monologue, né? Aqui é uma escala, já está nessa escala aqui que eu apresentei aqui, ó, 1, 2, né? E aqui é uma escala logarítmica. Que é 10, 100, 1000, né? Esses espaçamentos iguais, 10, 100, 1000. Para poder construir, pegar esses valores, ó, e colocar naquela tabela lá, ó. Vocês vão pegar esses valores aqui, ó, o índice de vazios, que está vendo, ó, vai basicamente de 1 até 2, né? 1 até 2. E aqui, ó, esses valores você vai pôr na escala logarítmica, né? Você vai pôr aqui nessa escala aqui, ó. E daí vai traçar aquela curva, né?
vai pôr nessa tabela aqueles pontos, ó. Você pode até usar aqui, ó, que eu estava vendo. Não, melhor deixar assim. É que aqui vai ficar, o gráfico vai ficar aqui em cima, né? Porque é de 1 a 2, né? Ou pode usar aqui, ó, começar com 1 e aqui com 2, né? É só pegar aqueles valores daquela curva e ir colocando aqui, ó, né? Que você vai montar aquela curva lá, ó. Lembrando que aqui é o logarítmica, né? E daí você vem e faz aquele procedimento para o Casagrande, né? Vê onde que deu a curvatura, por exemplo, né? Traça uma tangente, uma horizontal, acha a bissetriz e daí desce, né? Esse é o Casagrande. Daí o outro método lá é mais simples, do Pacheco e Silva. Daí você vai achar as tensões de pré-adensamento. É só colocar nesses gráficos e tá tranquilo, né? E seria essa a aula prática 2, né? Agora eu queria lembrar vocês, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu queria lembrar vocês que a aula prática 3 nós já fizemos em sala de aula, né? Em sala de aula não, já foi solicitado a prática 3, que é fazer em papel milimetrado o circo de Mohr-Coulomb, né? Para as tensões sigma 1 e sigma 3, né? Já foi solicitado para vocês que duas ou três aulas atrás que fizessem essa aula prática 3, tá ok? Então, pessoal, vou encerrando aqui e vou começar a aula de hoje, tá bom?